Olá, amiguinhos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Estudando? Obedecendo a mamãe e ao papai? Tudo bem. Hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. E já começamos o Outubro Rosa. Vejam que camisa bonita da tia. Então, hoje nós vamos ler o nosso amigo Evangelho lá no prefácio. Vamos acompanhar com a tia? O Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então, amiguinhos, começando a nossa aulinha de hoje com essa maravilhosa leitura do prefácio do Evangelho, que mostra para gente que nós não estamos sozinhos, que existem os Espíritos do Senhor ao nosso lado, ao nosso redor. Para quê? Para nos ajudar, para nos amparar, para iluminar a estrada, para abrir os olhos dos cegos. E o que significa abrir os olhos dos cegos? Ensinar para nós aquilo que nós ainda não conhecemos. E é por isso que precisamos ter muita gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus e gratidão também a todos esses espíritos amigos e benfeitores que estão sempre ao nosso lado, nos amparando e nos guiando. Vamos fechar então os nossos olhinhos para fazer a nossa prece? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e amigo, espíritos amigos e benfeitores que nos amparam, é com muita alegria no coração e gratidão que estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. E assim pedimos a permissão para iniciá-la. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim, amiguinhos, não foi por acaso que nós fizemos hoje a leitura do prefácio do Evangelho. Sabem por quê? Porque hoje nós vamos falar de uma pessoa muito importante que foi um verdadeiro Espírito do Senhor, que reencarnou com uma grande missão de trazer para a humanidade a luz do Espiritismo. Mas quem será este homem tão importante, tão bondoso, tão inteligente? Vocês já descobriram? Este aqui. Vocês sabem quem é? É
Allan Kardec. Então, em nossa aulinha de hoje, nós vamos falar sobre esta pessoa tão importante para o Espiritismo, porque Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Mas o que significa isso, tia? Codificador. Ele organizou tudo que os espíritos foram falando para ele, ele foi fazendo perguntas, os espíritos foram respondendo, ele foi anotando e depois ele pegou todas aquelas anotações e transformou em livros, que são os livros que nós estudamos na doutrina espírita, o Pentateuco Espírita. Mas que livros são esses que formam o Pentateuco Espírita? Pentateuco, porque são 5 livros. E ele foi organizando todos aqueles ensinamentos dos Espíritos e montando essas obras maravilhosas. E aí nós temos o Livro dos Espíritos, que é aquele que a gente estuda todo domingo na aulinha de evangelização. Depois, o Livro dos Médiuns, depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por último, a Gênese. São livros importantíssimos para quem quer estudar de verdade a doutrina espírita. Então, amiguinhos, já sabemos que nossa aulinha de hoje vai ser sobre o nosso querido Allan Kardec, que trouxe para a humanidade a luz da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Mas, tia, quem é esse tal de Consolador prometido por Jesus? É Kardec? Não, o Consolador prometido não é Kardec, é o Espiritismo. Kardec foi o homem que reencarnou com a missão de organizar os ensinamentos que vieram dos Espíritos nos livros que nós estudamos hoje no Espiritismo. Vejam aqui o que diz um trechinho do Evangelho no capítulo 6, o Cristo Consolador. O Consolador prometido, no item 3. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Esta anotação está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. E quem é que contribuiu para que esse Consolador chegasse até nós diretamente? Allan Kardec. E a nossa aulinha de hoje vai ser sobre ele. Por quê? Porque Allan Kardec nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1804. Vejam só, há mais de 200 anos. Nós estamos assistindo a essa aulinha aqui hoje, domingo, dia 2 de outubro de 2022. Então, amanhã, que será dia 3, é o aniversário de nascimento de Allan Kardec. Por isso, em nossa aulinha de hoje, nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre a vida deste homem que foi tão importante para todos nós que estudamos a doutrina espírita.
E para isso, a tia encontrou um filminho tão legal na internet e a tia vai compartilhar com vocês aqui agora. Vamos assistir? Allan Kardec, o amigo de Jesus. Há muito e muito tempo, quando Jesus já estava concluindo a sua passagem materializado aqui no nosso planeta Terra, ele reuniu os seus apóstolos para uma conversa muito importante. Ele falou sobre a importância dos seus discípulos prosseguirem semeando o bem e a verdade, e com suas doces palavras pediu a todos que com amor guardassem os seus ensinamentos, pois para o futuro seria reservado o Consolador, e este permaneceria eternamente conosco, esclarecendo nossas dúvidas sobre o seu Evangelho e dando prosseguimento à sua obra. Passados muitos e muitos anos, e esse momento chegou. Foi enviado para reencarnar na Terra um dos discípulos mais diletos de Jesus. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, e foi dado a ele o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Durante a sua juventude, Rivail estudou em um castelo na cidade de Verdun com um dos professores mais conhecidos da época, Johann Henrique Pestalozzi. E desde pequeno, Rivail era muito estudioso e disciplinado, chegando a ser convidado pelo seu professor a dar aula para os seus colegas e auxiliá-los em seus estudos. Após os seus estudos, Rivail se tornou um professor muito querido e respeitado pelos alunos e ajudou muito na educação na França daquela época. Já nos seus 50 anos, Rivail ouve falar de um estranho fenômeno que acontecia nas casas e nos salões da cidade. O fenômeno das mesas girantes. Rivail não acreditou no começo nessa história, mas certa vez, quando ele foi visitar uma casa onde pessoas sérias e interessadas realizavam essas experiências, ele viu as mesas se mexerem, baterem e responderem a perguntas combatidas. E ele achou o fenômeno curioso. O que será que estava acontecendo? Após várias investigações, Rivail descobriu que aquele fenômeno era causado por espíritos, isto é, pessoas que haviam estado na Terra e que tinham um corpo de carne como o nosso, porém que já haviam morrido e não tinham mais um corpinho, mas continuavam vivos no plano espiritual. Rivail descobriu, conversando com os espíritos, que eles podiam se comunicar através dos médiuns, que eram pessoas que tinham a capacidade de ver, ouvir ou captar as informações dos espíritos e transmiti-las às pessoas. Rivail recebeu comunicações vindas de vários lugares de todo o mundo, e ele encontrou nessas comunicações ensinamentos preciosos para toda a humanidade. Ele reuniu todas as comunicações que recebeu de médiuns de todos os lugares e, reunindo 501 perguntas com respostas dos espíritos superiores, vem à luz em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação kardeciana. Materializa-se assim entre os seres humanos o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita.
O professor Denizar Rivail, como era conhecido por todos, ele resolveu mudar o seu nome nas publicações e colocou o nome de Allan Kardec. E assim conhecemos ele por Allan Kardec. Ele prosseguiu no seu trabalho árduo de organizar todas as comunicações recebidas de médiuns de todos os lugares do mundo e assim lança os livros O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. E até os dias de hoje, esses livros de Allan Kardec têm levado instrução, consolo para todas as pessoas do mundo inteiro. Allan Kardec foi um grande discípulo do Cristo, reencarnado aqui na Terra, e coube a ele a missão de levar a mensagem da imortalidade, o Consolador prometido por Jesus através da doutrina espírita, que estará para sempre conosco. Muito legal, não é, amiguinhos? Como a história dele é inspiradora. Que homem maravilhoso foi o Kardec, que coragem que ele teve, não é, meus amiguinhos? E assim, amiguinhos, depois de conhecer essa história maravilhosa, nós vamos encerrando a nossa aulinha de hoje com aquele sentimento de gratidão. Gratidão a Deus por tanto amor por nós. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, que tanto nos ensinou e também por tanto nos amar, não é, meus amiguinhos? E gratidão também a este grande homem que foi Kardec. Vamos fazer a prece com eles dois hoje. Que legal, não é? Vamos então fechar os nossos olhinhos? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e amigo, Espíritos amigos e benfeitores que nos amparam sempre, é com muita gratidão que nós pedimos a permissão para encerrar a nossa aulinha de hoje. Essa aulinha tão especial em que pudemos conhecer um pouquinho sobre a vida deste grande homem que foi Allan Kardec. Que o Senhor possa abençoar todos os lares aqui representados, que o Senhor abençoe o nosso planeta e que ampare todas as pessoas que passam por dificuldades neste momento. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, e que o Senhor possa nos dar a permissão para encerrar a nossa aulinha de hoje. Assim seja, graças a Deus. E assim, meus amiguinhos, nós vamos encerrando mais uma aulinha de evangelização na casa do Dr. Herman. Já tinha colocar Kardec aqui, né, ao lado de Jesus, porque agora a tia vai pegar ele, nosso coraçãozinho verde. E o beijinho de hoje nós vamos dedicar para esses dois amigos, Jesus e Kardec. Tchau! Até a próxima aulinha!